Olá, doutores! Muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live de hoje. A gente vai trazer um tema diferente. A gente vai falar sobre recuperação judicial ao produtor rural. E aqui eu vou receber a doutora Gabriele Bragueto. Deixa eu só trazer a nossa convidada aqui para a live. Muito boa noite, como é que vocês estão? Saudades de vocês, saudades mesmo. Deixa eu só trazer a nossa convidada aqui para apresentá-la, para a gente conversar sem enrolação e a gente vai direto ao ponto, né? Vocês sabem, tenho certeza que... Tudo bom, Gabi? Vamos testar tudo o áudio? Bem? Oi, Dani, tudo bem? Tudo em paz. Doutora Gabriela é do estado de São Paulo, né? Ela está numa região que é estratégica do ponto de vista do agronegócio, assim como diversas regiões do país, e essa área é uma área muito interessante, ela vai falar um pouco sobre isso, mas dada a importância econômica que o setor agropecuário tem para o nosso país. Boa noite, dona. Dado a importância econômica que o setor tem para o país, o Brasil, fundamentalmente, sobretudo nos primórdios, ele sempre foi um país agrário, né? Era um país de terceiro mundo, e depois talvez foi o primeiro setor que começou a se olhar para a profissionalização do setor, mas ainda, sobretudo, com relação ao micro e pequeno produtor, a palavra empreendedorismo, assim como na advocacia, chegou muito depois. Ainda é um mito em se falar em empreender na área rural, Gabi sabe disso, das barreiras que quando a gente fala disso, é a própria legislação, né, que trata o produtor rural de uma forma diferente das empresas. Então, a Gabi vai falar muito sobre isso, principalmente sobre o produtor rural. Gabi, que é advogada, especialista em direito civil, empresarial, em agronegócios, é membro da comissão lá do agronegócios, né, da OAB São Paulo. Isso, Relações Agrárias e Agronegócios aqui da OAB São Paulo. E hoje ela está aqui com a gente, eu vou deixar ela falar, porque senão eu falo demais, vou deixar a Gabi falar para explicar um pouco sobre isso. E eu vou pedir que vocês participem, convidem outras pessoas para a live, tragam colegas, tragam amigos que possam se interessar por esse tema. Gabi, vou deixar você falando aqui, é com você. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre isso, sobre um tema que eu estudo já há alguns anos e que no Brasil não tinha muito enfoque, e de alguns anos para cá que começou a falar mais sobre agronegócio, sobre o direito agrário. A nossa legislação ainda é um pouco desatualizada, o nosso Estatuto da Terra aí é um pouco atrasado, ele é de 1964, e até precisa ser renovado, e por isso que algumas coisas ainda não são admitidas nem no Estatuto da Terra, e que a gente tem que pegar outras leis para conseguir cruzar. Então, eu gostaria que vocês mandassem perguntas, caso vocês tenham, e na medida do possível vou tentar responder a todo mundo. E o agronegócio para a gente, eu trouxe até alguns dados, porque os números são bastante expressivos. O agronegócio no Brasil é responsável por 25%, em torno de 25% do PIB brasileiro. Então, em 2018, totalizou uma exportação de 102 bilhões de dólares. Então, é um valor bastante expressivo, e esses dados são do Ministério da Agricultura, e o Ministério da Agricultura também fez um levantamento em 10 anos, de 2007 a 2017, o agronegócio foi responsável por exportar 1,23 trilhões de dólares no Brasil. Então, a nossa economia gira praticamente em torno do agronegócio. A minha região é muito conhecida pelo agronegócio, eu sou de Ribeirão Preto, aqui da região de Ribeirão Preto, e o agronegócio realmente fervilha aqui, e assim, para a gente é mais fácil de enxergar do que para outras regiões, porque os empregos vêm do agronegócio,
os grandes negócios, tem grandes feiras que acontecem aqui na minha região do agronegócio. Mas no Brasil como um todo, existem regiões mais e outras menos, mas o agronegócio está presente em todas as regiões. Então, aí o que vem sendo observado? Que o agronegócio é um setor que movimenta muito dinheiro e, apesar disso, não tem muita infraestrutura e o produtor rural não tinha direito à recuperação judicial. E nós sabemos que o Brasil passa por crises, por grandes crises. Agora, recentemente, ele vem atravessando uma crise e o produtor rural é atingido em cheio por essas crises. E ele não tendo direito à recuperação judicial, como que ele ia pagar suas contas, como que ele ia investir o seu dinheiro? Ele ia ter que vender o único bem que ele tem, que é a propriedade rural. Risco total, né? Risco total, e totalmente dele. Inclusive, ele não consegue fazer financiamento, empréstimo, porque ele não tem esse direito. Se ele não consegue administrar e ele não tem o dinheiro em caixa, ele não tem condições de levantar um empréstimo para restabelecer no mercado. E aí, o que aconteceu? Em 45, o decreto que fala de falências e concordatas no Brasil é de 1945, e ele vigorou praticamente até 2005, porque foi só com a entrada do Código Civil em vigor em 2001 que o Código Civil trouxe para nós o direito comercial e começou a prever outras formas de falência e não a concordata, porque o que esse decreto-lei de 45 previa não era a recuperação para o mercado, era simplesmente extinguir essas empresas do mercado. E essas empresas não incluíam o produtor rural. Ele não era incluído como empresa. Então, foi só em 2005 que aí foi criada a Lei 11.101, que começou que veio com a recuperação judicial. A partir do momento que foi prevista essa recuperação judicial, mesmo o Estatuto da Terra, em 64, prevendo, o Estatuto da Terra já fala que o que precisa para o produtor rural ser caracterizado como empresário. Então, o Estatuto Rural estabelecia que o empresário rural é aquele que desenvolve atividade agrícola, pastoril, pecuária, extrativa ou agroindustrial. Só que, quando entrou em vigor essa lei de 2005, falando sobre que veio com esse boom da recuperação judicial, que já era implantado em outros países e no Brasil ainda não, ele tinha algumas regras para seguir. E o produtor rural, ele é muito desamparado. Se ele for um grande produtor rural, ele tem acesso a um bom advogado, ele tem acesso à consultoria, mas se ele for um produtor rural daquele mais simples, menor, ou então em áreas mais distantes da capital, ele não tem tanta informação sobre isso. Aí o que aconteceu? A lei previa essa recuperação judicial, reconheceu que o produtor rural era empresário rural, mas para ele pedir a recuperação judicial, ele tinha que estar cadastrado, ele tinha que ter o seu registro na junta comercial há 2 anos. E por uma total desinformação, muitos produtores rurais não fazem esse cadastro, não tem esse registro. E não tendo esse registro, ele não tem direito de pedir essa recuperação judicial. Aí o que aconteceu? Teve um produtor rural aqui do estado de São Paulo que ingressou com uma ação e falou, não, eu exerço a atividade rural desde sempre e eu quero ter direito à recuperação judicial. O TJ de São Paulo reconheceu que ele tinha direito desde que ele comprovasse que ele realmente exercia essa atividade rural ininterruptamente há mais tempo que 2 anos. E aí ele veio e realmente provou, e para ele, aqui no TJ de São Paulo, foi decretada essa recuperação judicial prontamente para ele, depois de muito tempo, falou, não, você tem direito à recuperação judicial. Só que o Brasil é um país muito amplo.
E tem vários tribunais. E em muitos tribunais isso não é admitido. Por exemplo, o Mato Grosso e o estado de Goiás, eles não admitem. Categoricamente, eles não admitem se o produtor rural não estiver inscrito há pelo menos 2 anos. Se ele não tiver esse registro há pelo menos 2 anos, não adianta. O tribunal, tanto do estado, que são estados praticamente agrícolas, não entendem que eles têm direito a essa recuperação judicial. Vão ter que se assegurar, né? Vão ter que cumprir de alguma maneira, um seguro, alguma coisa, porque... Na verdade, o que tem sido feito é, ele faz a inscrição, ele se registra como empresário rural, e aí 2 anos, quando completa 2 anos, ele vai lá e pede a recuperação judicial. Ele tem que, por 2 anos, aguentar, tolerar, para aí poder pedir essa recuperação judicial. E aí, o que acontece? Impulsionado por isso, vem um produtor rural no Mato Grosso e fala, não, eu vou recorrer às cortes superiores. E aí ele foi até o STJ. E aí ele chegou no STJ a gente estava esperando muito essa decisão do STJ, porque ela pode dar novos caminhos para essa recuperação judicial chegar até o produtor rural de uma forma mais facilitada. Aí ela saiu agora, ela é bem fresquinha, ela é recente, saiu agora, a 4ª turma do STJ, a gente estava esperando, tava até que não ia passar, não ia dar certo, e passou. Por 3 votos, acho que 3, eu não tenho certeza exatamente, mas acho que por 3 votos a 2, a 4ª turma do STJ reconheceu, depois até se vocês quiserem, eu passo o número do recurso especial, para vocês darem uma lida aí nesse acórdão, que é bem recente, é agora do dia 5 de novembro de 2019, então tá bem fresquinho, e ele reconheceu que os produtores rurais que estiverem registrados há 2 anos se submetem à recuperação judicial. Então, para todos esses, eles vão se submeter. Aí a recuperação judicial já tá reconhecida. E isso vem sendo discutido. Eu tive em agosto no Congresso Nacional de Direito Agrário, e lá foi muito falado, e assim, a expectativa era bem grande sobre isso, sobre esse acórdão, todo mundo queria que ele saísse para ver que rumo isso ia tomar. E aí o que acontece? Os mais descrentes acreditam que essa decisão não foi boa para o agronegócio em si, porque eles acreditam que isso vai dificultar a concessão do crédito para o produtor rural, mas tem uma maioria, e é que eu me encaixo e que eu acredito que vai ser benéfica para o produtor rural, porque a partir do momento que ele tem direito a pedir a recuperação judicial, que ele tem direito a falar para os credores dele, não, eu pedi a recuperação judicial, mas eu vou ter condições, eu vou continuar trabalhando e eu vou ter condições de te pagar, eu acredito que a concessão desse crédito venha mais facilitado e talvez, isso ainda não é uma especulação, mas talvez até com índices de juros mais baixos, porque tem aí alguns produtores rurais que estão comprometendo 40% da sua produção para pagar juros de banco. Então, agora a expectativa é essa, como o mercado financeiro vai se comportar em relação a isso, sobre essa concessão de crédito, mas eu acredito que os bancos já estão acostumados, desde 2005, a recuperação judicial já é praticada em outras empresas, e houve uma facilitação aí nessa concessão de crédito, então eu acredito que vai ser benéfico para o produtor, até porque agora ele tem uma garantia. Caso ele não consiga, ele não consiga saldar suas dívidas, ele tem essa opção de, se ele tiver os 2 anos inscrito, já de ir lá pedir de pronto, e de pronto ela é autorizada por qualquer juiz. Só que dessa decisão ainda do STJ ainda cabe recurso para o STF, então nós estamos aguardando isso ainda.
para ver como que isso vai se proceder, mas por enquanto o STJ aceitou esse posicionamento pro produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa física, mas só que a pessoa física vai ter que comprovar. Mas por enquanto é isso, nós estamos aí na expectativa para ver como que o mercado vai se comportar. Por enquanto essa regra está valendo. Deixa eu te fazer, você acredita que os bancos agora para conceder crédito digamos assim, deve obrigar o produtor digamos assim, a pagar algum tipo de seguro em função da recuperação judicial? Dani, o seguro já é bastante praticado, né? Porque sim, principalmente nesse setor, que o risco é muito alto. É muito grande, é muito alto. Eu venho de uma região que a prática do porque a pessoa nem é produtor do arrendamento, é muito comum. E para plantar grãos, plantação de feijão, de milho, que o risco da produção em si já é muito alto. É muito alto. Eu acredito que tenha algumas exigências para baixar esses juros aí, e o seguro pode ser uma delas. Alguns doutrinadores falam em assegurar que seria que por conta da MP agora do agro, isso pode ser feito. A MP do agro dá uma parte da propriedade em garantia. Isso pode ser exigido. Algumas pessoas já estão falando sobre isso com a criação dessa MP do agro, porque ela veio também para facilitar essa concessão de crédito por conta desse endividamento já do produtor rural. E eles já estão falando sobre isso, sobre conceder uma parte lá, dar uma parte em garantia da propriedade rural para conceder esse crédito, ainda que a juros mais baixos. Então, provavelmente, eu acredito que o seguro, até porque o seguro vai estar atrelado ao banco. Então, provavelmente o banco vai exigir, ele vai conceder esse crédito, mas ele vai exigir. Em algumas operações ele já é exigido. Dependendo do volume, do negócio, ele já é exigido. O banco não concede esse crédito se não tiver. Até porque é pago para ele mesmo, né? Então, eu acredito que sim, sem o seguro, nem que seja de uma parte, o banco não vai conceder. Tem a possibilidade de baixar esses juros, ou então de ser menos exigências, mas de ter algumas concessões, outras concessões, algumas trocas, né? Isso agora a pergunta que não quer calar, né? E como é que fica as cooperativas? Porque a cooperativa é uma forma do produtor, sobretudo do pequeno, escoar sua produção e vender a um preço mais competitivo no mercado. Como fica isso? Eu sou uma defensora das cooperativas, porque eu acredito que que elas movimentam 50% do PIB agropecuário é delas. Então, não chega a 50%, é em torno de 48%, mas praticamente são elas que movimentam. Então, elas estão num pé de igualdade aí com o produtor rural muito grande. E eu sou uma apoiadora das cooperativas, porque elas dão chance a muitas pessoas, principalmente em cidades menores, e que não tem tanta infraestrutura e que às vezes a cidade depende praticamente do sindicato rural. Eu sou de uma cidade bem pequena, de 15 mil habitantes, e eu vejo aqui na minha cidade os produtores rurais se reunindo no sindicato. Então, eu sou uma defensora das cooperativas, mas ela tem um regime diferenciado. E a briga. A pergunta é exatamente sobre isso. Como faz a tramitação nas duas telas? Porque como elas não são consideradas pela lei como uma empresa. Elas não são uma sociedade empresária. Porque inicialmente, quando elas vieram e elas foram criadas, na verdade, elas foram criadas assim para não ter lucro.
Ou então que o que ela desse era para sustentar aquelas pessoas que estavam associadas. Só que hoje no Brasil nós temos em torno de 50% do PIB brasileiro, mais ou menos. Ela movimenta em 2017, eu não tenho dado de 2018 e 2019, as cooperativas movimentaram 6,16 bilhões de dólares. E nós temos no Brasil praticamente 1 milhão de associados, entre grandes e pequenos. E nós sabemos que tem cooperativa que assim, que movimenta bilhões. E aí, dois clientes cooperativas que, inclusive, fazem exportação. Pois é. Elas estão nesse número aqui, de 6,16 bilhões de dólares. E de cidades que elas exportaram. De cidades bem pequenas. E elas movimentam. E aí, como a cooperativa ela é aplicada em vários ramos, a única coisa que a lei prevê é que para a cooperativa de crédito não é possível de jeito nenhum. A lei já fala. O artigo 2º da lei já fala que não, para as cooperativas de crédito, a recuperação judicial não é possível. Mas o que a lei fez? A lei foi omissa quanto às outras cooperativas. Então, isso foi um gargalo que as pessoas estão usando hoje, essa omissão da lei, e esse é o argumento de muitas dos pedidos de recuperação judicial das cooperativas, que como a lei não proíbe, então ela pode ser pedido. E aí nós temos agora que teve uma decisão recente em Minas, de uma cooperativa. E ela é uma cooperativa bem grande, lá em Alpinópolis, e o juiz de Alpinópolis, de primeira instância, decretou para eles, concedeu a recuperação judicial da Coceagro. E aí, o que acontece? Aí, como são várias cooperativas, e a gente tem que usar de tudo que acontece no país, no Brasil, não só das cooperativas, para justificar isso, a Unimed, no Rio de Janeiro, ela tem uma decisão agora, recente, agora de 2018 também, o juiz da Unimed de Petrópolis, a Unimed Petrópolis lá, é uma cooperativa lá em Petrópolis, que é a Unimed, e ela veio, o juiz fluminense concedeu. Reconheceu que pelo volume que ela movimenta, pelo volume de dinheiro, do faturamento, que ela não se enquadra numa definição de sociedade cooperativa, que foi uma decisão um pouco diferente. E aí ele concedeu a recuperação judicial. E quando isso mesmo que na sua constituição que eu digo da cooperativa, ela tenha sido registrada como cooperativa. Ele entende que pelo faturamento dela, ela não se encaixa. Ela pode ser uma sociedade simples, ela pode se encaixar em outras sociedades empresárias, né? Uma sociedade limitada. Então aí o juiz vem e reconhece de pronto que ela tem direito, que ele ia conceder a recuperação judicial. E isso foi recebido assim, muito positivamente para a gente do mercado aí, do agronegócio e do direito agrário, porque aí o que acontece? Como ela foi concedida assim com maior facilidade, isso deu para a gente um caminho para pedir isso também de uma forma mais facilitada e usar essas decisões. Nós não temos ainda uma jurisprudência, uma doutrina firmada sobre isso, mas a gente acredita que e isso vai ter uma ampla repercussão, que por conta disso, isso venha a se aplicar. E na verdade existe aí um projeto de lei. Eu tenho até o número desse projeto de lei, que fala sobre essa recuperação judicial. Eu não tenho ele aqui agora, anotado, mas existe um projeto de lei tramitando, falando exatamente sobre isso, sobre a concessão de recuperação judicial para as cooperativas, ainda que se exclua a cooperativa de crédito, porque ela é um pouco diferenciada. Mas esse projeto de lei ainda vai à votação, ele ainda vai se estender um pouco, mas é uma expectativa que já que as decisões estão se encaminhando para
para esse caminho, né, para esse ponto, que ela seja concedida. E outra coisa, não é porque ela é cooperativa, e é isso que o mercado vem falando, porque a cooperativa também passa por dificuldades financeiras. E às vezes ela não tem como se restabelecer, e ela é a única fonte de renda de uma determinada região. Que esse também é um excelente argumento que é utilizado no pedido de recuperação judicial do produtor rural. Porque ela emprega muitas pessoas. Então, o Mato Grosso e o Goiás e o estado de Goiás às vezes entende que não concede essa recuperação judicial porque o produtor rural não tem como comprovar que as pessoas dependem dele. Agora, esse argumento não pode ser utilizado na cooperativa, porque geralmente uma cooperativa de uma cidade pequena, ela é responsável por praticamente toda a renda da cidade. Ela e a prefeitura. Ela e a prefeitura. E geralmente eles trabalham juntos. Eles são órgãos que trabalham juntos. Então, eu imagino que ainda é muito recente. Precisa de muito movimento ainda no Brasil para ser concedido essa recuperação judicial para as cooperativas. Mas como elas movimentam muito dinheiro, elas são responsáveis aí por praticamente metade de um PIB. Se a gente colocar metade, seria 12,5% do PIB nacional. É um volume de dinheiro muito grande. E aí o judiciário não pode fazer vista grossa para isso. Ele não pode prejudicar, né, toda uma comunidade, porque é uma comunidade. Nós temos casos aí das maiores cooperativas, as 15 maiores cooperativas do Brasil, que saíram na Forbes. Elas movimentam um volume gigante de dinheiro. Elas empregam muitas pessoas. Então, o Brasil, o judiciário não vai poder fazer vista grossa para isso. Só que ainda está engatinhando. Ainda é o começo, já tem aí algumas decisões. E provavelmente vão vir, eu acredito que mais do agronegócio, que é um número maior de cooperativas, né? Que movimenta mais a economia. Deixa eu fazer uma pergunta, porque a gente tem até um colega, né, que trabalha no Banco do Nordeste, porque eu estou falando do Banco do Nordeste, mas estou falando dos bancos de fomento, no geral, que tem uma política um pouco diferenciada do banco tradicional e que costuma trabalhar linhas de crédito mais diretas com o produtor rural. Tem essas especificidades. Você acha que agora ou já estão preparados para absorver isso ou para alinhar isso com o produtor? Porque, assim, tudo muito novo e a gente está falando, inclusive, de agricultura a nível de subsistência, porque tem mesmo. Tem, e às vezes eles são os que mais necessitam. Sim. Apesar da pouca informação. Eu acredito que eles ainda não estão. Talvez o Banco do Brasil, que é um banco aí nacional, os bancos maiores estejam mais preparados e já estejam vislumbrando, inclusive, esse mercado. Mas um banco mais regional, eu acredito que eles ainda vão ter que se preparar para isso. Porque quais serão as exigências para a concessão desse crédito? O que eu preciso desse produtor? Tá. Hoje em dia, pelo que eu lembre, viu? Porque eu já participei há 1000 anos atrás desse movimento. Mas você tinha que estar afiliada a uma associação, um responder solidariamente pelo outro, a própria associação credenciar que aquela pessoa de verdade era produtor rural, mesmo que se ela não tivesse com o documento todo em dia, porque a gente também sabe que no interior isso é muito difícil. Uhum. E tem a concessão de alguns créditos que elas ficam marcadas na matrícula do imóvel, né? Dependendo do valor e elas são marcadas no imóvel. E elas só são retiradas depois que é pago. Então, eu acredito que isso ainda é muito recente. E eles vão ter que se alinhar quanto a isso. Até porque hoje existem muitas cooperativas de crédito que é do produtor rural. Aqui na minha região fala muito no Sicoob.
no Cocre Livre, que eles estão tendo aí, e talvez eles sejam uma instituição que esteja mais preparada, porque veio pro produtor rural. Né, a intenção foi essa, foi de movimentar, de criar uma cooperativa de crédito pro produtor rural, para facilitar isso pro produtor rural. Eu não tenho conhecimento aí, Dani, no Nordeste, qual seria essa... Não, aqui tem Sicoob também, embora eu não tenha com tanta força, já aconteceu até alguns escândalos com relação à cooperativa de crédito, não sei se é só aqui. Mas aqui no Nordeste, a gente também tem o Banco do Nordeste. E aqui na Bahia, que é mais voltada à área empresarial, não sei se teria crédito para o produtor, que tem o Desembahia. Que é um banco, são agências de fomento. Mas para o produtor rural, pelo que eu tenho conhecimento, aqui no Nordeste, a gente tem o Banco do Nordeste, que eu soube que inclusive tem escritório em São Paulo. Tem mesmo. Tem mesmo. Mas geralmente são os bancos maiores que têm essa linha de crédito. O Banco do Brasil, o Bradesco, que são bancos maiores, o Itaú. Até porque esses bancos, eu acredito que assim, eles acabam atendendo os proprietários menores, de médio a pequenos. Pequeno. E os bancos grandes mesmo, eles vão ter que caminhar pelo Banco do Brasil, Itaú, porque também vem com outro peso, com outras garantias. Isso, E tem outras exigências, né? Gente, produzir no Brasil é muito complicado. É muito difícil. Muito, porque quando a gente pega uma análise de dados e de financeiro, o volume é vultuoso. São grandes volumes, só que eles não divulgam, igual quando o produtor perde toda a safra. Tá tendo eles estão falando agora no sul, o tanto de produtor que perdeu a plantação de arroz. E perdeu totalmente. E aí como que vai fazer? É um ano todo, é a produção de um ano todo. Eu lembro que isso era muito comum, até o pessoal fazer a transição para a caprinocultura. Porque tem algumas culturas que são melhores de lidar, algumas são mais complicadas. E o seguro provavelmente vai vir já por conta disso. Para garantir, se não tiver, quem vai pagar? Aqui na minha região, a produção de cana-de-açúcar é muito grande. E produz muito etanol. E aí o que acontece? São feitos contratos, e contratos de arrendamento ou contratos de parceria. E aí o que acontece? Muito comum por aqui. E o que acontece aqui? O contrato de arrendamento, o produtor rural vai receber o que ele tem para receber, independente se a usina vai colher ou não essa cana-de-açúcar. Se perder toda a produção, a usina vai ser obrigada a pagar. Só que os impostos são muito altos. Então aí, muitas vezes, eles fazem um contrato de parceria. Porque aí a parceria, os impostos são menores, só que o produtor rural está sujeito, se perder tudo, ele perde junto. Ele perde o mesmo tanto que a usina. E é um contrato bem assim, que é feito aqui muitas vezes, do produtor rural. Apesar o que você tem feito para levar essas informações aos produtores aí? Estou fazendo a pergunta já capciosa. Basta. Porque eu tenho certeza que a grande maioria não tem esse conhecimento, desconhece. Muitos, digo por experiência, muitos amargam o prejuízo de verdade. E arruinam. Muitas vezes eles precisam vender, inclusive, a propriedade para pagar o prejuízo. Para pagar. E hoje as pessoas já falam que jamais vendeu uma propriedade, né? Já tem pessoas aí falando que grandes investidores que pode fazer qualquer coisa, menos vender a propriedade rural, porque é a fonte de subsistência daquela família, né? Às vezes de mais de uma família. Então, na verdade, tem que analisar todos os contratos, tem que fazer análise de contrato e explicar os riscos e o seguro. Você acha que o produtor já está
como é que se diz? Eu sei que não tem formado, isso eu tenho certeza que falta informação. Em todos os aspectos, com relação a contrato, com relação às ações trabalhistas, porque eu sei que rolam, é muita porrada com relação à documentação, com relação, inclusive, à negociação de dívida em banco, apanha-se muito. Por desinformação. E o produtor rural, ele é um pouco resistente. Então, ele não quer ver o advogado. Ele não quer, porque ele acha que o advogado vai trazer só malefício para ele. E não o benefício, porque, na verdade, se fizer uma análise do contrato, às vezes até antes, o contrato do banco mesmo. Porque algumas cláusulas são negociáveis. Se ele tem uma consultoria ou uma análise dessa documentação, ele deixa de perder. Ele pode até não ganhar, mas ele deixa de perder em muitos pontos. E aí, o que acontece? Como ele não tem essa informação, porque às vezes essa informação vem do próprio sindicato, vem do contador, muitas vezes essa informação vem do contador. E aí, o que acontece? Como ele não tem essa informação, ele só vai procurar o advogado quando realmente não tem mais nada. Muitas vezes quando ele já está sendo executado. E olhe lá, né? E olhe lá. Tem uma pergunta aqui interessante. O governo está securitizando as dívidas rurais com o Banco do Brasil? Tem um movimento agora, porque o governo está falando sobre isso também é bem recente, falar sobre isso, sobre essas dívidas, e o governo fala em garantir essas dívidas. Né, ou parcelar, e essa MP do Agro eles já estão falando sobre isso, para ter ou um reparcelamento, ou dar um prazo maior para esse pagamento. E a tentativa do governo com essa MP do Agro é para isso. É para ter uma garantia dessas dívidas. Para o produtor continuar produzindo, porque realmente o produtor rural não está dando conta de pagar todas as contas, de pagar tanto imposto e todas as dívidas. Então, só que o governo ainda também não está se posicionando. Ele fala, mas ainda não tem assim uma posição ativa. A intenção é essa. Com a criação dessa MP é que vem essa CPR, né? Que essas dívidas sejam, que a CPR, que recaiam sobre a CPR. Mas ainda não. Você está vendo essa pergunta? Mesmo aquelas com processo de execução, já em incorrência? Então, aí eu acredito que no próprio processo de execução vai ter que ser pedido. Vai ter que ser pedido. O advogado vai ter que entrar aí no processo de execução, se já tiver algum cliente nesse grau, já entrar no próprio processo de execução e já falar, não, mas o governo aqui lançou uma MP e ele está garantindo, então eu quero um prazo maior. Nem se for para negociar, mesmo em fase de execução, com o credor. Até porque a fase de execução é para isso, né? Para sentar e para negociar. Não é só para receber, é para receber de uma maneira viável. Eu tenho um caso no escritório que a dívida foi executada em 2009 e até hoje não foi paga. Não foi paga. O meu cliente até hoje não conseguiu pagar a dívida. E não é por falta de tentativa de negociação. Já houve várias tentativas, inclusive de deslocamento, de sair daqui e no outro escritório do banco, e o banco se recusa. Nós já fizemos, inclusive, um depósito no processo. Ia te fazer isso, perguntar isso, depósito em juízo. Fez um depósito mínimo em processo para ver se consegue negociar e o banco não cede. E numa propriedade que já tem penhoras aí de 7º grau. Então o banco está correndo o risco de não receber, mas também não quer negociar. Porque a taxa de juros é muito alta, né? E continua correndo. Provavelmente. Só que a chance dele não receber é muito grande. Então, se não tiver o que executar.
Não dá cadeia, né? Não dá, não dá. Ele não vai receber. Arruína a vida da pessoa, do empreendedor rural. Porque com essas penhoras, ele não consegue outros créditos, outras linhas de crédito. E a gente tenta negociar por conta disso. Todas as outras penhoras foram negociadas, estão negociadas, então elas não impedem. Mas essa, o banco não negocia, não quer negociar. E aí, se ele não tem a linha de crédito, ele não consegue produzir. O banco já não propôs um mutirão, não, para tentar resolver esses casos mais antigos? Um mutirão da renegociação. Eles já chegaram a propor, e o banco foi um pouco falho nesse caso. Porque nesse caso ele mandou uma proposta para a gente e ele anexou uma proposta de um outro cliente. Vieram duas propostas, a do meu cliente e a de um outro cliente que estava devendo muito mais. Muito mais. Eu não lembro exatamente valores, se a dívida do meu cliente estava em 300 mil e o outro era 600 mil, era mais ou menos o dobro. E aí do meu cliente, ele queria receber 100 mil e do outro ele fazia por 50. E aí nós usamos esse argumento e aí isso já foi o motivo para não negociar. Aí eles já não queriam porque tinha errado, tinha sido um erro do escritório e eles não aceitaram. E a gente aceitava pagar o valor que estava sendo cobrado do outro cliente. Porque nós não pedimos nem a metade, já que a dívida era metade, nós não pedimos nem a metade, mas para pagar o que o outro cliente estava devendo. A dívida do outro. E o banco não aceitou. Até agora não aceitou. Agora eles mandaram um e-mail agora que vão mandar uma proposta. Mas até agora não. Mas levantaram o dinheiro que foi depositado. Houve esse levantamento, mas não aceitaram. É igual a imobiliária. Tenta ganhar o máximo possível. O máximo possível. Infelizmente. É a lei do mercado. Mas você fala uma coisa interessante. O contrato que o produtor faz com o banco é passível de negociação, inclusive, com relação à taxa de juros? Eu estou perguntando por ignorância mesmo. Em alguns casos, Dani, se for bem interessante, eles modificam. Não que seja muito expressivo, mas eles podem fazer uma proposta melhor. Ou então na forma de pagamento. Ainda se um banco não aceita, um outro pode aceitar. Eu tenho um cliente que faz isso. Ele trabalha aí com 3 bancos, então ele vai nos 3 bancos. E aí, depois que ele tem uma proposta melhor, ele volta nos bancos. Aí fala, vamos ver, e aí, qual que é a melhor proposta? E às vezes consegue. Às vezes, porque o banco, na verdade, ele não demonstra pra gente. Mas ele tem uma margem de negociação. O doutor João está dizendo aqui que ele percebe que os bancos, departamentos jurídicos dos bancos são muito desorganizados. Eu percebo que não é só dos bancos. As imobiliárias também são extremamente desorganizadas. Eu concordo. Eu tive algumas ações contra banco e às vezes nem só de produtor rural e realmente é muito desorganizado. Muito desorganizado. E eu acho que porque o volume é muito grande. E muda demais, né? As bancas vão mudando. Às vezes, quem ingressou com a ação não é a banca que vai executar. Aí a banca que vai executar, às vezes ela é mais maleável, ou às vezes ela é mais endurecida. E aí, às vezes, o advogado que você fala do outro lado não tem o conhecimento total. E tem uma outra... Não, e o próprio departamento interno do banco, ele não tem condição de dar conta da vazão a todas as demandas do banco. Não tem. Não consegue, não consegue. Aí precisa realmente terceirizar esse trabalho. A mesma coisa é departamento jurídico de construtora. Não, é totalmente desorganizado. Eles não conseguem, o volume é muito grande. E aí eles também não fazem esse mutirão, deviam fazer por valores, né? Vamos organizar por valores. Não, eles só fazem acordo quando a pessoa está devendo muito, é igual ao seu cliente. Só que eles não estão querendo fazer o acordo. E aí eles mandam as propostas erradas, ainda do meu cliente é de outro.
E o acordo não saiu, por enquanto ainda não. Já faz uns 2 anos que nós estamos tentando negociar desse e-mail errado. E não saiu. Não sai. Verdade, verdade. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Doutores, vocês têm alguma pergunta para a doutora Gabriela aqui, que falou brilhantemente sobre recuperação judicial voltada para o doutor Rural? Eu falei, Gabi, vou conversar uma coisa com você. Sim, confesso que sim, que é uma área, direito para agronegócio, que é uma área que realmente é carente, precisa inclusive de mais informação, porque de fato desconhece dos seus direitos e desconhece inclusive da própria organização do empreendimento. Na verdade, Dani, nós temos nessa área pouco material. Porque nós temos poucos doutrinadores. Eu estudo o direito agrário há pelo menos 14 anos, que já foi a minha tese de TCC na graduação. E na época, nós não tínhamos um doutrinador específico. Não tinha, então você tinha que usar um de constitucional, um de direito ambiental, muito de direito civil, mas não tinha. Agora nós já temos alguns, mas assim, são temas sempre muito novos, porque não tem muitos julgados também. Não, e outra, tem algumas especificidades a depender porque tem um departamento da agricultura, tem a questão, quando você mexe com animal, aí você já tem que trabalhar com a portaria 324 em alguns momentos. Então, assim, são demandas diferentes para processos diferentes. Uhum. E legislações específicas, extremamente específicas. E, na verdade, em alguns casos, nós não temos nem legislação. Nós usamos norma de vigilância. Não tem, porque ainda é muito carente. Apesar do volume grande de negócio, ainda é muito carente. Está modificando, porque o produtor rural também, apesar de todas as dificuldades que ele tem, ele já está mais aberto para procurar um advogado, e por isso agora talvez já tenham mais julgados, já tenha mais jurisprudência, já tenha mais essa necessidade de escrever sobre o assunto, né? Porque antes isso nem acontecia. Não acontecia, ele era prejudicado, e ele simplesmente, ou ele ia lá e perdia, ou ele ia lá e pagava. Eles não sabiam. Tanto que o Estatuto da Terra é de 1964. Então, olha quantas modificações que teve no Brasil. E tem reforma agrária também, que demanda assim, uma especificidade muito grande na área jurídica. O meu trabalho de conclusão de curso da graduação foi sobre reforma agrária. E nós não tínhamos material. Não tinha. Algumas coisas a gente pega em outros países. Porque aqui, apesar de ser um celeiro do agronegócio, nós não temos ainda. Nós não temos. E dependendo do estado, tem menos ainda. Menos ainda. Aí eu acho que até por conta da própria produção, porque é muito regional, né? Igual um estado que produz igual o Mato Grosso, que é mais soja, que é mais a produção de grãos, é mais uma legislação. E se vem para o estado de Goiás, Minas, igual Minas, que é uma produção leiteira mais forte, o estado de Goiás, que é uma pecuária mais forte, já é outro tipo de posicionamento. Então, depende muito da região. Eu gosto, você sabe disso, que eu gosto de trabalhar exatamente com essa diversidade do direito, porque eu ainda falo, cada projeto de advogado é único, cada escritório é único, cada demanda é única. E ainda a gente tem gente que reclama das especificidades. Gente, é maravilhoso, porque assim, é um mar de oportunidade de trabalho que não tem fim. Agora, precisamos o quê? Orientar a ponta. Se a ponta não tiver consciente dos seus próprios direitos, ela nunca vai conseguir acessar o advogado. Não, elas não vão ter, exatamente isso, elas não vão ter acesso, porque dependendo da região que ela tá, ela não tem nenhum advogado para procurar. Nesse congresso nacional que tem de direito agrário, foi um doutrinador do Pará. E ele estava lá pedindo, pelo amor de Deus,
para as pessoas irem ajudar ele, porque ele não dava conta. Porque por conta de grilagem, e muitas coisas não eram grilagem, e ele não conseguia regularizar as escrituras dos clientes dele. Ele ia visitar os clientes dele de barco. Eu participo da Agenda Bahia do Trabalho Decente aqui no estado. E a quantidade de denúncia e verificação do Ministério Público com relação ao trabalho escravo empregado na propriedade rural é enorme. Enorme, exatamente pela dificuldade de acesso, é distante. Não, os próprios juízes não estão preparados para essas demandas. Não estão preparados. Por isso que talvez alguns já estejam se posicionando, porque eles também não encontram material para embasar a decisão deles. Então, como que eles pegam de outras matérias, né? Verdade. Precisa, né? Já que não tem regulação, a gente regula. Depois a gente vê como que vai ser feito. Como que vai ser feito. Uhum. Porque eles também não têm. Mas assim, eu também considero essa parte interessante do direito, porque é o direito desbravador. É aí que você vai começar a construir jurisprudência, você começa a fazer nome, a construir suas teses. O gostoso é exatamente isso. O doutor João está colocando aqui, até na parte jurídica, a área agrícola é esquecida. Mas assim, normalmente é assim que acontece. As coisas acontecem, depois a área jurídica corre atrás. É porque, na verdade, eu acho que antes não tinha muito interesse em falar sobre isso. Até porque não era muito divulgado os valores, né? Não falava tanto no volume. No volume financeiro. Falava. Eu lembro que eu fiz um projeto pro Sebrae. Sabe quantos anos tem isso? Meu Deus. Eu entregando minha idade. 2002. Eu fiz um projeto que eu organizei uma feira grande de agronegócio. E, na verdade, foram duas, mas a primeira feira que... A segunda a gente copiou da primeira, né? Mas a primeira que a gente foi pesquisar tinha um volume de negócios gerados em feira de agropecuária que era absurdo. E feira, durante aqueles 5 dias ali em feira, só com leilão, com venda de insumos, com tudo. Tinha... e lá, de fato, olha, não tinha nenhum advogado, só para você ter noção. Em 2002, não tinha nenhum advogado. Mas tinha pessoal de implemento, tinha o pessoal dos bancos, claro, para fornecer. Tinha a parte de exposição, porque tinha caprinocultura, tinha bovinocultura, tinha tudo lá. Menos advogado. Menos advogado. Que era quem tinha que estar lá participando. Concordo. Mas é porque não se dava. Mas os dados em si já existiam. Talvez o que falta, só para você ter noção, divulgado, né? Só para você ter noção, o evento foi em paralelo. A gente organizou um evento que é muito tradicional aqui, que tem os prefeitos do Sertão Baiano. Na abertura, num horário paralelo, teve a reunião dos prefeitos do Sertão Baiano no mesma sede, para que eles abrissem a feira. E cada município institucional tinha um stand. Então ele levava, digamos assim, a caracterização da sua própria cultura, independente das empresas, das propriedades. Então eles tinham lá artesãos, tinham diversas culturas ali. Tem um primo seu aqui na live. Né? Tinha caracterização assim, o volume de negociação de feira já era estrondoso. Talvez o que faltava era exatamente, e eu acho que ainda falta, ainda carece do setor enxergar para os seus direitos, de olhar que ele também pode, que ele não é uma parcela excluída da sociedade, não, que ele produz, que ele é empreendedor, que ele tem direitos. Pois é, e eles não tinham essa visão, né? Porque, na verdade, eu acho que as pessoas não davam tanta importância ao produtor rural. Então, eles foram ficando meio que negligenciados. E, de repente, a atenção voltou para eles, né?
Mas assim, também tem uma questão, os filhos começaram a estudar, a fazer faculdade. É um movimento. A voltar para a propriedade rural e transformar aquilo de fato num negócio, não olhar só como cultura de subsistência. Exatamente. Eu lembro que no Sebrae, assim que eu saí, eu fiz uma capacitação. A minha primeira capacitação para se tornar consultora foi na área de gestão rural. Nem vou dizer ao ano, né? Mas tem muito tempo. E assim, era tudo muito novo, que era muito diferente de gestão de empresa. Era tudo muito novo. Tinha a própria grade que era preocupada com associativismo, com cooperativismo, porque o produtor precisa muito mais de apoio. Muito mais. Muito mais. E não acontecia. E em alguns lugares ainda não acontece. Que é o caso desse advogado que visita os clientes de barco. E pediu, pelo amor de Deus, vem me ajudar. E nós não temos essa... Porque o Brasil é muito grande, né? E cada região é de uma forma. Mas nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando. Parabéns, doutora. Muito interessante o seu trabalho. O doutor João até colocou eficácia. Parece que a internet deu uma travadinha. Doutor, vocês querem perguntar alguma coisa enquanto a internet da doutora Gabriele está... Vou tentar ver se ela retorna, porque provavelmente a internet dela caiu. E ela retorna. Vocês querem fazer alguma pergunta para que ela retorne? Deixa eu ver se ela já voltou aqui. A gente está chegando ao final do nosso encontro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, o momento é agora. Daqui a pouco a gente vai se despedir da doutora Gabriele, que fez hoje um trabalho brilhante. Obrigada. Eu agradeço. Eu estou à disposição. Quem quiser me mandar perguntas pelo direct também eu respondo depois, porque o tema é bem amplo. Sigam a doutora, gente. A live é paralela, vocês podem seguir a doutora, até para entender mais desse universo que é extremamente novo e que, digamos assim, está sendo fomentado nesse momento. São teses e projetos bem interessantes na área de agronegócio. E aí eu fico à disposição. Parabéns, doutora. Tenho certeza que a gente vai ouvir falar muito em você. Eu agradeço a oportunidade e eu estou sempre à disposição. Assim que precisar, não pode convidar que eu concorde, eu apareço. Vou convidar. Pode convidar. Eu agradeço muito, imensamente. Doutor João está dando aqui os parabéns. Muito obrigada a vocês aqui. O que é preciso para provar a condição de trabalhador rural, de carteira assinada, além da carteira? É necessário a autodeclaração? Trabalhador rural, se ele já está com a carteira assinada? Não, além da carteira. Carteira. Além da carteira, o que é preciso para provar? Testemunha prova também. Testemunha prova, registro de casamento, se na certidão de casamento constar que ele é agricultor, prova também, o reservista prova. Tem vários documentos que provam, mas a certidão de casamento, o reservista são os mais utilizados. E a testemunha prova também. É uma prova bem utilizada. Rastro, né? Tudo que a gente utiliza deixa rastro. Pô, gente, muito obrigada a todos que estão com a gente aqui na live até o momento. Obrigada, doutora Gabriele. Já está convidada a voltar, né? Ela está falando bastante sobre esse assunto. Acompanhe e siga a doutora Gabriele aqui no Instagram. Tenho certeza que ela vai postar um monte de conteúdo agora, que todo mundo vai se interessar sobre a área. É uma área do direito, como o doutor João falou, é o Oceano Azul, é uma área nova que precisa, inclusive, ser desbravada. Precisa de regulação, precisa de construção de teses. Então, assim, quem disse não. Direito sempre é um momento e um local para você, digamos assim, inovar.
enfim. Então, inovem. Tragam novas oportunidades para as advocacias de vocês. Comecem a verificar o que as pessoas